Graça e paz a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Revelando Verdades. E hoje é um assunto bem interessante. Você já ouviu falar sobre a renovação da águia? Será que isso é um mito? Será que isso é fato? O que é que está por trás de tudo isso? Fica aqui com a gente que o Revelando Verdades vai te explicar. Meus amados, assim como eu, você já deve ter ouvido falar sobre a renovação da águia, né? Essa história diz que a águia, depois de um certo tempo de vida, ela se retira para uma montanha, algo do tipo, e lá ela passa por um processo muito doloroso de renovação, que consiste em arrancar o próprio bico, as próprias penas, todas as penas, inclusive suas garras, e ela passa por um processo muito doloroso, por, em média, 5 meses, e depois ela volta, né, como completamente renovada para um outro período de vida. Então vamos analisar, primeiramente, o que diz a Bíblia sobre isso. Acompanhe comigo alguns versículos para que a gente consiga entender a origem dessa renovação da águia. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías 40:31. Podemos encontrar também em Obadias, capítulo 1, versículo 4, que é uma profecia de julgamento divino contra a soberba de Edom. O texto afirma o seguinte: se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Também se pode encontrar no Salmo 103, versículo 5, destacado como provisão de renovação, declarando que Deus satisfaz a vida com coisas boas. Assim diz a palavra do Senhor: que farta a tua boca de bens, que sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Meus amados, dito isto, muito tem se falado sobre essa renovação da águia e por muitas vezes esse texto é colocado de uma forma muito equivocada. Então a gente viu aqui que a Bíblia traz alguns relatos sobre a águia, sobre renovação. E isso traz única e exclusivamente um aspecto de renovação de forças, renovação de fé e o entendimento de que Deus não nos desampara. Porque se nós formos pegar a parte biológica, a gente vê que é impossível que isso aconteça. Analise comigo essas fotos. Essa imagem que vocês vão ver agora, ela traz o bico de uma águia e que demonstra o seguinte: da forma como essa interpretação é passada, dá a ideia de que a águia consegue quebrar o bico e ele vai se regenerar completamente. Isso biologicamente é impossível. Vocês viram o bico da águia, uma parte dessa estrutura é o próprio osso, ela faz parte, o bico da águia não é totalmente queratina. A parte de fora, né, que atua como uma proteção, realmente é queratina, que é o mesmo que compõe as nossas unhas e cabelo. Então isso é constantemente renovado, assim como nossas unhas crescem constantemente. Mas a estrutura interna, ela é óssea, ou seja, uma vez quebrado, não se regenera, né? Como nós perdemos um dedo, perdemos um membro, ele não se regenera. Então, a águia, é impossível para a águia quebrar o bico, ela pode quebrar o bico, mas ela não sobrevive após isso, né? Então esse é o primeiro ponto. A águia não quebra o bico. Se quebrar, ela vai morrer de fome, porque ela vai perder a sua principal arma, a sua principal ferramenta, né? Veja essa outra foto. Aqui nós estamos mostrando a estrutura das garras da águia. Assim como no bico, a parte externa da garra, ela é queratina, mas também ela tem uma parte interna que é óssea, que é a junção do próprio dedo da águia, digamos assim. Uma vez que essa parte é quebrada, também não se regenera, né? E, por último, as penas, né? Essa aqui não precisa nem a gente falar muito. Então, analise comigo. A história diz que a águia, ela, depois de uma certa idade, com seus 20, 30 anos, ela voa para algum canto, se esconde durante um certo período, né? Alguns dizem que chega a 5 meses, e lá ela quebra o bico, arranca suas penas,
arranca suas garras e passa por um processo doloroso durante 5 meses. Pois bem, nenhum animal, carnívoro principalmente, passa 5 meses sem alimentação. Então, isso biologicamente é impossível, ela não sobreviveria, né? Primeiro que se ela conseguisse resistir a esses 5 meses, ela não voltaria a se alimentar porque o seu bico não se regenera. E a garra também é a grande aliada, né, na captura, né, dos animais, das suas presas, né? E sem falar no seguinte, a pena, toda ave tem um processo de muda, isso é natural, né? A muda ela acontece constantemente, só que ela demanda um certo período, não são todas as penas que caem de uma só vez, né? Porque elas agem como proteção térmica e principalmente proteção contra parasitas. Então, se a gente imaginar que a águia ficou sem bico, sem pena e sem garra, e de repente voltar para uma nova vida por mais 20, 30 ou 40 anos, não encontra base nenhuma biológica. Talvez a interpretação bíblica tenha levado como essência a renovação da fé, a renovação da força, né? Aquela luta que o cristão, que nós temos que ter constantemente contra as nossas vontades, nossos desejos, a luta contra a nossa carne. O grande problema é que quando isso passa a ser interpretado como parte bíblica, isso traz para a gente uma preocupação muito grande, porque a Bíblia, como eu já falei, ela é completa, infalível e imutável. Ela não precisa de acréscimo. O que ela precisa é de um correto entendimento, uma correta interpretação e um correto ensino, né? Não cabe a nós acrescentar nada na Bíblia para que ela fique mais bonita ou mais agradável. Talvez aquele que está levando a mensagem, ele não tenha o domínio completo para explicar uma determinada situação. Então, isso é muito complicado porque a gente cria um mecanismo de acrescentar coisas como se faltassem à Bíblia para explicar a própria Bíblia. A tentativa de utilizar esses versículos é muito boa no aspecto motivacional, né, que o Senhor renova as nossas forças. Mas fica aqui a mensagem. A Bíblia não precisa de complemento. Essa ficção, né, esse mito da águia, isso não tem base bíblica alguma. Muitos ainda são mais céticos e dizem que, por muitas vezes, isso aí é interpretado sob o mito da fênix. A fênix é uma ave, na mitologia grega, que ela renasce das cinzas pela manhã e à noite ela morre novamente. Então, isso é um processo constante de morte e renascimento, renascida das cinzas, né? A nossa águia, a águia propriamente dita que nós conhecemos, ela não tem esse poder. E outra coisa que também a gente tem que analisar, na Bíblia também fala que a águia voa alto, e a gente coloca, algumas pessoas colocam como voa por cima das tempestades, tal. Em algumas versões isso também existe. Mas a gente tem que analisar da seguinte ponto. O voo da águia, a águia que se refere, a águia que voa mais alto, digamos assim, ela alcança no máximo 6.000 metros de altitude, 6 quilômetros. Então, ela não passa por cima de todas as tempestades, porque a maioria tem de 12, 15 ou 18 quilômetros de altura. Então, o voo da águia fica muito abaixo disso. Uma ave que voa muito mais alto do que a águia é o condor africano. O condor africano, ele chega até 11.000 metros de altitude, muito superior ao voo da águia, e nem assim ele supera todas as tempestades. Então fica aqui a análise do seguinte: é interessante a gente abordar no princípio, na premissa básica de que Deus renova nossas forças a partir do momento que a gente nos entrega a Ele e permite que Ele tome conta dos nossos caminhos. A gente vai encontrar dificuldade, a gente vai fraquejar, realmente isso é comum a todos nós, né? Nenhuma fé é inabalável, somente a de Jesus Cristo. Mas nenhuma fé, nós, humanos, simples, mortais e pecadores, não temos essa fé. Então, partindo da premissa de que isso pode ser utilizado como aspecto motivacional, é muito válido. O grande problema está aqui. Não precisa acrescentar histórias, não precisa colocar fantasias ou personagens na Bíblia para explicar a Bíblia. Ela é completa, ela talvez não esteja sendo muito clara, talvez dependendo da versão que você utilize, ou da pessoa que está transmitindo essa mensagem. Então fica aqui mais esse vídeo, mais esse ensinamento aqui do Revelando Verdades, que a renovação da águia é apenas um mito. Não tem base bíblica, muito menos biológica. Serve como motivação, mas também serve de alerta. Cuidado,
cuidado com o que andam acrescentando à Bíblia e cuidado com o que você ouve e leva aquilo como sendo verdade. Amém? Fica na paz, forte abraço. Se esse vídeo foi interessante para você, compartilha com seus amigos, dá um joinha aí nas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube também. Forte abraço, fiquem na paz, Deus te abençoe.